Salve Maria Santíssima, esse aqui é um pouquinho do curso sobre a família, sobre a educação dos filhos. Hoje eu queria abordar o tema sexo e amor. Com a ajuda do Fonton Chi eu vou falar alguns textos, a qual ele vai meditando sobre isso. Eu queria que você levasse muito a sério o que vai ser falado aqui. Às vezes a gente fala assim, é só a opinião dele. Opinião, não é nada de opinião. A gente procura aqui a verdade. A verdade não é relativa, não é apenas uma opinião, né? Porque a sua vida tem valor. Aqui a gente não tá para dar eu acho, não é achismo. É a busca da verdade, é a busca do sentido da vida. Se a gente ficar só no achismo, a nossa vida vai ser um- uma vida vazia, um vasilhame quebrado, né? Um vaso quebrado. A gente tem que perceber que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E essa morada tem que estar bem limpa. Não pode ser uma morada suja, podre, imunda, né? Não pode ser. E a gente fala assim, existe um grande tabu de falar de sexo. Hoje a sociedade ela fala muito do sexo, mas de forma errada, incentivando os adolescentes a terem relação sexual muito cedo, a se ferirem, a ter uma gravidez rápida, a, a serem mães solteiras, pais irresponsáveis, né? Perdão. Então há muito essa questão da banalização do sexo, a sociedade do prazer, o hedonismo, né? O prazer pelo prazer. O importante é eu ter prazer. E, infelizmente, essa é a cultura de morte que nós estamos. Onde a mídia joga isso na nossa cara, nos nossos olhos. Não só a mídia, mas se você anda pela rua, infelizmente, os homens e as mulheres se vestem parecendo a maioria que está na praia de nudismo, né? A gente não deve condenar essas pessoas. Infelizmente, elas foram sendo treinadas nas universidades, na mídia, pelas músicas imorais também, pelo rádio, pela internet, a viver assim. As crianças já nascem imergidas nessa pornografia e são vítimas disso. Mas nós podemos lutar contra isso. Podemos ser uma formiguinha, mas é melhor parecer uma formiguinha com Deus do que parecer um elefante ou uma girafa com encardido, com capeta do nosso lado. Não importa o nosso tamanho. O importante é de que lado nós estamos, de quem e com quem nós estamos. Nós não estamos do lado da serpente, nem do demônio. Ele é perdedor desde o princípio, ele é o pai da mentira. Então vamos lá. Vai falar o seguinte, Fonton Shin. Sexo é rápido, mas o amor requer paciência e esforço. O amor é como a oração. É a invocação diária do Altíssimo, o elevar-se sobre si mesmo, a luta contra o egoísmo, a dura luta pelo pão de cada dia. Com uma oração, ele nem sempre é compreendido, ou melhor, correspondido. Mas o preço do sexo é tão baixo que não está além do preço do bolso de nenhum homem, e seus frutos podem ser saboreados sem demora. Todo ser humano tem um senso de incompletude. É por isso que ele procura uma companhia, a fim de preencher essa carência. Porém, a união física em si nos traz necessariamente a completude. Não traz em si necessariamente a completude, ou seja, nós somos seres que têm essa incompletude, né? Buscamos a complementariedade. Mas o sexo não traz necessariamente essa completude. Continuando, né? Pois mesmo após a imensa e a intensa união física, pode haver uma profunda sensação de separação e solidão. Ou seja, algumas pessoas tentam preencher o vazio do coração no sexo. E depois da relação sexual, continuam se sentindo só e vazios. E até pior do que antes, às vezes, né? Por alguns breves momentos, pode parecer que uma pessoa penetrou na própria essência da pessoa amada, que nada do que pertence ao outro é escondido de si. Porém, essa pessoa descobre rapidamente que isso não é verdade. Muitas vezes o ego é confrontado com sua solidão no ponto de sua máxima satisfação. Nada indica a diferença entre sexo e amor, mais do que o fato de que um homem pode sentir-se sexualmente atraído por uma mulher sem amá-la. Ou seja, um homem pode sentir-se atraído por uma mulher, ou por mais que uma mulher, e de modo algum talvez não ame
não tem nem 1% de amor. Se pode falar de porcentagem, né? Apenas uma analogia. Infelizmente é assim. Infelizmente. E essa atração ela é normal, ela é comum que um homem se atrai por uma mulher bela. A atração em si não seria pecado. O que seria pecado seria alimentar pensamentos imorais, querer usar a pessoa, enganar. Aí tudo bem, né? Seria algo terrível. Continuando. Da mesma maneira, ele pode amar uma mulher sem sentir o mesmo tipo de atração sexual que possa sentir por outra. Ou seja, o homem se sente atraído por mais uma mulher do que outra. E isso varia de pessoa para pessoa, né? O amor se concentra naquilo que pode ser chamado de coração. O sexo se concentra apenas no prazer corporal. Quanto mais uma pessoa se preocupa com desejos sexuais, mais ela se concentra em seu ego, ou seja, em si mesma, né? Só pensa nela. O interesse pela outra pessoa está apenas no prazer que ela proporciona, não na pessoa em si. Ou seja, quem busca só o sexo pensa em quem? No outro, não. Pensa em ter prazer e pronto. O amor, ao contrário, nos leva para fora de nós e desperta um profundo interesse pelo outro ser humano. Consequentemente, o amor leva ao serviço. Outra diferença entre sexo e amor é que o primeiro se interessa pelo geral, ou pelo representante do grupo, não no esposo ou na esposa da alma. Os soldados com pinups em suas barracas não nutrem afeição especial pelo indivíduo retratado. A fotografia é apenas um exemplo de uma classe ou de um rebanho. As garotas que se apaixonam por um uniforme ou por um tipo especial de penteado dos garotos realmente estão mais preocupadas com a masculinidade ou a popularidade do que com Beatre Benny. Nos dois casos, trata-se da função e não da pessoa. Ou seja, a pessoa se apaixona porque é um policial, é um cara da marinha, é um advogado, é um médico, pela profissão da pessoa. Então, porque tem um carro, porque tem um bem material, uma casa de praia, uma moto boa, uma boa reputação, no sentido de na sociedade, né? Então, não se apaixonou pela pessoa, mas pelo que ela pode oferecer, né? É a união que atrai, não a comunidade. Vai falando aqui o texto, né? Como disse o escritor ao falar sobre o matrimônio, a luxúria é inimiga do amor. Ela é como um javali selvagem que chafurda em meio aos lírios. É uma tentativa de capturar a música quebrando o alaúde. É a besta que dorme após ter devorado sua presa. Assim como a guerra não é feita para a pilhagem do soldado individual, também o objetivo da vida não é apenas o prazer dos organismos. Os jovens não são chamados a serem parasitas, que devoram o melhor mel da colmeia. Quando é confundida com amor, a paixão deseja tirar a vida e termina em carnificina, ao passo que o amor, desejando dar a vida, descobre a si mesmo em outra geração. O mistério do sexo. Nada cheira pior do que um lírio apodrecido, ou apodrecendo. Nada prejudica mais a juventude do que a perda do mistério na vida. Sexo é mistério, e é por isso que ele é comparável à religião em sua profundidade. Mas como pode ele ser um mistério? O mistério traz em si dois aspectos inseparáveis, um físico e o outro espiritual, um visível e o outro invisível, um conhecido e o outro desconhecido. Outras coisas na vida têm essa qualidade misteriosa. Uma palavra é um mistério. Fisicamente é uma série de vibrações que um cão pode ouvir melhor do que um homem. Espiritualmente, a palavra tem um significado que um cão não é capaz de compreender, mas um homem sim. Um aperto de mão é um mistério. Se com uma de minhas mãos eu aperto minha outra mão, não há mistério algum. Mas se eu aperto a sua mão, há mistério.
O último tem uma essência invisível, que o primeiro não tem. Ou seja, a saudação ou amizade. Um beijo é um sacramento, ou um sinal de afeição, mas seu sentido invisível se esvai se violentamente tomado por um estranho. A religião tem muitos sacramentos, como o batismo, nos quais uma coisa material é usada como veículo para a comunicação com o espiritual. O sexo é um mistério porque há nele algo físico e conhecido. As pessoas o são do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas há algo espiritual nisso também, pois o sexo é o canal mais profundo pela qual o amor de uma pessoa é comunicado a outra. É por essa razão que o sexo não é um mistério para os animais. Ele é apenas fisiológico, sazonal e biológico. Um galo nunca fica neurótico porque uma galinha não o ama. Um porco nunca fica psicótico porque uma porca está de olho em outro porco. Somente entre os homens existe esta qualidade mística que faz com que o sexo se torne a última capitulação de uma pessoa a outra. Separar o físico do pessoal é profanação do sagrado, uma espécie de sacrilégio, como atear fogo a uma igreja apenas para se deleitar com o calor do fogo. O crepitar das chamas, a ruína do edifício e a aparente conquista ao contemplar as cinzas. O mistério do sexo também se revela no contraste com o ato de comer. Porque ninguém se incomoda ao ver pessoas comendo em público, como numa mesa de café em uma calçada de Paris ou em um piquenique, ao passo que a visão de uma relação amorosa ou sexual praticada em público ou num teatro provoca repugnância. Por quê? Porque comer não tem aquela qualidade intrínseca de ser profundamente pessoal, ao contrário da relação sexual. Como o sexo é a corda mais vibrante do amor, envolve apenas duas pessoas. Pegar aquilo que é pessoal e torná-lo público, ou expô-lo a uma multidão, ou ao que em latim se chama de vulgus, é torná-lo comum. Essa é a essência do vulgar, a profanação do secreto. Ao reagir à era vitoriana, em que o sexo era um tabu, nós chegamos a outro extremo, quando alegamos que se nós falarmos abertamente sobre sexo, daremos cabo de todas as neuroses e impressões doentias ligadas a ele. Ora, o sexo foi difundido em forma de propaganda e enaltecido, mas nós não nos tornamos mais normais. Nós analisamos a métrica, mas perdemos o sentido do poema. Provamos que uma sonata para violino é apenas a ilustração do pelo de um cavalo morto, através das entranhas de um gato morto, mas de algum modo perdemos os arrobos da harmonia. C.S. Lewis retratou maravilhosamente como essa perda do mistério arruinou o sexo. Você consegue reunir uma enorme plateia para assistir um striptease, ou seja, para ver uma garota despir-se no palco. Agora suponha que você chegou a um país onde conseguisse encher um teatro simplesmente colocando em cena um prato coberto e lentamente fosse retirando a cobertura para que todos pudessem ver. Pouco antes de as luzes se apagarem, que sob aquele pano havia uma costela de carneiro e um pedaço de bacon, você não pensaria que naquele país há algo de errado com apetite por comida? E não pensariam eles que há igualmente algo de estranho na situação do instinto sexual entre nós? Por que é tão difícil para os pais, né? Os pais falarem sobre o sexo aos seus filhos? Não do lado fisiológico, que é bastante simples, né? Mas no sentido profundo do amor que existe entre eles. Por ser invisível e espiritual, é difícil comunicá-lo.
há um mundo de diferença entre prosa e poesia, entre o orgânico e o pessoal. Ou o sexo será um mistério, ou será o tipo de teatro na Broadway a qual você não pode levar seus filhos. São João Paulo II falava, né, que a pornografia ela é ruim porque não mostra tudo. Ela mostra apenas uma parte. Ou seja, mostra apenas uma pessoa nua. Não mostra a alma da pessoa. Então, a pornografia é algo totalmente prejudicial e hoje existe a grande indústria da pornografia, né? As pessoas nas piadas falam de sexo, no humor, no geral, nos filmes, nas novelas, nos livros, nos romances e por aí vai. Precisamos acordar e o sexo não é algo divino no sentido que é um Deus, mas também não é algo animalesco. Nós não somos animais nem anjos, no sentido animais, no sentido mais inferior, né? E nem somos anjos. Somos homens que temos uma alma. Precisamos viver dessa forma, como pessoas sensatas que usam a razão e têm como meta o céu. E o nosso corpo será um lugar não de prostituição, não de lixeira, mas um lugar de encontro com Deus, de encontro com o outro, mas um encontro de amor. Não um encontro onde um usa o outro, onde um destrói o outro, onde um manipula e busca a si mesmo. Quem busca a felicidade a qualquer preço, a felicidade foge dele. Mas quem busca de fato a vontade de Deus, sem dúvida encontrará, de forma muito tranquila, pacífica e de forma profunda, a verdadeira felicidade que é o próprio Deus. Um abraço, pense nisso e pare de usar e ser usado.